Bom, daí a gente dando continuidade ao que vimos até então, vamos parar aí para estudar a respeito das oficinas, né? Como comentava com vocês um pouco antes, a gente não pode perder de vista que processo de transformação pelo qual o trabalho doméstico artesanal passa nesse período, que leva às corporações de ofício, são aí, né, compõem, configuram aí a base histórica da formação do capitalismo e da ascensão da burguesia como grupo social politicamente importante do período, né, desde o período, assuntos aí que vamos desenvolver nos próximos capítulos da apostila, né? Com essa expansão urbana, portanto, né, os feudos vão se enfraquecendo cada vez mais, né? Diversos camponeses, inclusive, eles fogem para a cidade em busca do quê? Em busca de liberdade dos seus senhores, né? E ali muitos abrem, então, pequenas oficinas, né, nas quais eles exercem atividades variadas, como sapateiros, ferreiros, né, tecelões, entre outras atividades muito comuns nessa época, né? Os artesãos, então, donos, né, proprietários desses espaços, eram então conhecidos como mestres, né? Eles detinham um conhecimento técnico necessário para a produção das suas mercadorias, né? Se o negócio progredisse, então eram os mestres para, né, o negócio progredir, os mestres precisavam contratar ajudantes, né, conhecidos aí como oficial. O ajudante era conhecido como oficial, né? Ou então ele tinha jovens aprendizes, né, os aprendizes dos mestres, né, que ingressavam aí nessas oficinas ainda criança para aprender com o tempo uma profissão, né? Os pais desses aprendizes custeavam então esse processo de aprendizado por um período aí que ia de 2 a 12 anos, mais ou menos, né? Pagavam aos mestres para que esses mestres ensinassem a produção de um ofício no seu todo, né, a essas crianças, até aí por volta dos 12 anos. E quando esses jovens, então, conseguissem dominar completamente o ofício, eles estavam aí em condições do que de abrir as suas próprias firmas, né, abrir as suas próprias oficinas, né? Esses mestres eram donos, então, tanto da matéria-prima como das ferramentas, né? E ainda se encarregavam de fazer as vendas desses produtos pelos entrecruzamentos aí das estradas, os chamados burgos, nas cidades também, né? A partir do século XII, enfim, esses mestres passaram a se congregar, né, nas chamadas corporações de ofício. Esse é o momento em que, mais especificamente, do trabalho doméstico artesanal, em que um só era responsável por toda a produção, passa a haver uma oficina, né, um espaço comum, é a famosa manufatura, em que já há uma divisão social do trabalho. Um trabalhador faz o comecinho de um sapato, vem um outro que faz o meio, o outro que faz o final. A hora que chega no final, o que faz o começo já iniciou a produção de um novo sapato. Então, essa passagem do trabalho artesanal, doméstico, para as manufaturas, esses espaços em que os trabalhadores se reuniam de modo comum, fez com que houvesse um aumento da produção e, com isso, um reaquecimento da própria economia lá desde o renascimento urbano nesse período, né? Essas corporações de ofício, portanto, né, associações aí com objetivo de defender os interesses coletivos das diferentes categorias aí de artesãos, né, como demos o exemplo dos sapateiros, dos ferreiros, né, dos tecelões, enfim. Isso daí, essa divisão social do trabalho que vai se dar com o processo mais à frente, aí por volta do século XIII, da configuração dessas manufaturas, são a base histórica da acumulação primitiva de capital, a consolidação do sistema capitalista, e essa divisão social ou especialização da mão de obra de trabalho é o que dá a base ao modo de produção capitalista, né? As corporações de ofício, então, se preocupavam em garantir a qualidade dos produtos fabricados
e impedir que essas oficinas produzissem aí excessos, né? Evitando dessa maneira uma queda no preço final dos artigos. Mas por volta do século XIII, como estava dizendo, os burgueses já aí enriquecidos com esse comércio pelos burgos, pelas cidades, né? Renascimento urbano, a gente estava comentando, eles passam a comprar os produtos dos artesãos para revendê-los e assim passaram a criar as manufaturas, onde já havia essa divisão social do trabalho e é na mão dos burgueses que se começa a surgir então, o que viria a ser conhecido como capitalismo, né? Manufatura, gente, é o estabelecimento aí fabril, onde a técnica de produção é artesanal, mas há um grupo de operários dividindo essa produção, né? É o que a gente chama de divisão social do trabalho ou especialização. Isso nos atinge até os dias de hoje, né? Como dissemos antes, né? Essas questões todas são importantes de serem estudadas para a gente compreender, inclusive, o nosso tempo atual, porque essa especialização, vejam só, vocês têm um professor de história, vocês têm um professor de matemática, isso corresponde à divisão social do trabalho, só que na área da educação, né? O capitalismo é o quê? É um sistema econômico e social predominante na atualidade no mundo, né? Baseia-se aí na produção de bens, tendo de um lado os proprietários dos meios de produção, os burgueses, e de outro lado o proletariado, né? A massa trabalhadora, no fundo, produtora das riquezas que se concentram nas mãos de poucos, que geralmente estão no poder, né? No próximo áudio eu vou comentar com vocês quais os exercícios que vocês deverão realizar para a tarefa.